Eita! Are neste instante, reverência no lugar. Eu sinto que meu Deus quer falar. Fiquem em silêncio e comecem a orar, pois Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra pra você. 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 Ele fala como quer, ele usa quem quiser, ele usa o homem ou a mulher. Pela Bíblia ele fala, ou através de uma criança. O importante é que o meu Deus quer falar. Deus tem uma palavra pra você. 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 Ele sempre tem uma palavra. Na mensagem ele fala, ou no hino de louvor, quando fala, ele exorta com amor. Eu sinto bem de perto, pela fé eu posso ver, já está falando pra mim e pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Sim, ele tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Pra você. Eu estava lembrando deste louvor um pouquinho mais cedo e Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, né? Aliás, essa é uma fala minha e eu sempre digo que quando você trabalha para Deus, nunca é perdido. E mais cedo orando, eu estou buscando aqui. Mais cedo orando, Deus falou comigo no Salmo 134. Hoje eu estou em Provérbios, Jesus. Salmo 134. A partir do verso pequeno. Pequeno não, primeiro. Eis aqui,
bendizei ao Senhor. Todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites, levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. E aí eu venho, aí você vai falar assim, mas nós não estamos congregando. É verdade, mas houve um tempo em que podíamos congregar. Até eu estava escutando o pastor Alderi falando hoje, uma mensagem que ele tem, o tempo de espigar vai acabar, o tempo de espigar acabou. Se você buscar os dois termos, se você buscar, você acha. Aí ele fala assim, pra gente repetir: hoje eu não vou. É o dia que Deus ia levar Deus ia te dar a vitória. Hoje eu não vou. Era o dia que Deus ia falar com você ali, né? Às vezes, pelo ativismo, a gente falava assim, eu cheguei cansado e tanta coisa e eu não vou. E você nota que o versículo, ele tem o Salmo, ele tem 3 versos. Tem cântico a característica do cântico dos degraus, eles não são muito. Eu até estava comentando isso com a minha mãe outro dia. Eles não são muito grandes, porque você vê o Salmo 129, ele tem 8 versos. O que é o cântico dos degraus? Antes de entrar no templo, quem ia subir à sinagoga, eles recitavam louvores ao Senhor, subindo e descendo cada degrau até chegar a entrar no templo, na sinagoga, né? Havia toda uma preparação para se chegar a entrar no templo. Não se entrava no templo, cheguei, tô cansado. Não se chegava assim no templo. Deus não recebia o culto dessa pessoa. Não se chegava no templo para Deus receber o sacrifício, porque essa pessoa estava chegando aqui para sacrificar. Às vezes para orar, para fazer uma petição. Mas para Deus receber essa pessoa, ela tinha que vir agradando a Deus, já oferecendo alguma coisa de Deus de fora do templo, já subindo os degraus do templo, porque a escadaria do templo também faz parte do templo. Então já começava a adoração, já começava na escadaria, porque degrau é escada, fala de escada. Então a adoração já começava na escadaria do templo. Então, só que ainda hoje, se você for em Israel, eu nunca fui, mas ainda hoje o costume é esse. Se recita um verso e volta, e recita outro e volta, e recita outro, até que a pessoa se sinta preparada, se sinta que tenha liberdade de Deus, que tenha um aval de Deus de entrar no templo.
que Deus vai, que se ela entrar no templo, Deus vai receber a adoração, que a adoração e a petição, que a adoração já foi prestada. O Salmo 129 diz assim, ó, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. E isso é Cântico dos Degraus. O verso 5 diz, sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Tampouco, isso ainda faz parte do Salmo 129, tampouco os que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós, não, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Essa pessoa, quem foi que cantou isso? Esse salmo é o Cântico dos Degraus da igreja perseguida, né? Não tem um autor. Geralmente, Cântico dos Degraus não tem autor. Alguns tem. Já vi, tem de Davi, tem Cânticos dos Degraus de Asaf. Geralmente são os autores mais conhecidos que compuseram salmos são Davi e Asaf, mas o restante são autores desconhecidos, porque até você está chegando na igreja, aí você põe um pé na escada e aquele dia você não tá o seu cântico não é um cântico de alegria, o seu cântico é um cântico de lamento, que nem esse cântico do Salmo 129. Mas Deus ele quer receber inclusive o seu cântico de lamento. Deus ele é adorado inclusive quando você canta e você e você não tem gozo na alma para cantar. Você está abatido, você está afligido pelas lutas do dia a dia, por uma prova que você está passando, que muitas das vezes foi Ele que te colocou e às vezes Ele permitiu que você passasse por aquela prova. E aí você tá naquele dia que você já chorou, que nem diz a Léa, você chorou, você pediu. E você chora, e aí você fala assim, mas eu preciso ir para a casa do Senhor, eu preciso me esforçar, eu preciso ver o que Deus vai falar comigo. E aí você põe um pé na escada. Vamos supor que você chegou cedo e está cantando o hino da harpa, ou você chegou atrasado e já está no louvor. E aí você chega na escada e você canta, mas é aquele cântico melancólico. Ou então você chega e você fala assim, Deus, eu cheguei aqui, mas eu não tenho ânimo para isso, eu não tenho ânimo para aquilo, porque a minha situação. O Salmo 35, tudo bem, ele é um salmo messiânico. Ele foi uma oração, ele é um salmo profético messiânico de uma oração que Jesus faria, né? Jesus ele não fez essa oração. Jesus preferiu trocar essa oração pelo perdoa-me, porque eles não sabem o que fazem. Mas o Salmo 35, Deus falou uma semana comigo no Salmo 35, gente, misericórdia, e eu não estava entendendo. O Salmo 35, ele diz, pleiteia, Senhor,
com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja com os que pelejam contra mim. Esse é o Salmo de Davi. Né? Porque assim, muitos salmos, assim como outros livros, são proféticos. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho dos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Quer dizer, gente, eu não ri da palavra, tá? O que eu ri foi assim, é porque às vezes a gente abre, a gente tá tão angustiado e às vezes tem alguém no nosso pé e a gente fala assim: Deus, fala comigo, oh Deus, fala comigo, Senhor. E aí a pessoa abre a Bíblia e abre justo no Salmo 35. Aí a pessoa pega e fala: pleiteia, Senhor, contra os que pleiteiam contra mim. Né? E Jesus, ele... É lógico que tem um versículo que não é em Salmos, que eu não lembro quem é que faz essa oração, se é Davi, eu sei que não é em Salmos. Fala assim: Senhor, pleiteia a minha causa. Você orar pedindo para Deus lutar pela sua causa, né? Vamos aportuguesar mais, vamos deixar mais, né? Lutar e julgar a sua causa é válido. Agora, você querer que Deus... Por que Jesus ele não fez essa oração? Essa é uma oração muito... Se você tiver a oportunidade de ler esse Salmo de 35, ele é um salmo... Ele tem 28 versos e ele é muito pesado. Eu não aguentava ler ele inteiro. Falei: Senhor, esse salmo é muito pesado. Eu corria pro Salmo 34, que é: louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor será continuamente na minha boca, né? Que eu não aguentava, não suportava. Eu falei: Senhor, a luta tá grande, mas Salmo 35 precisa disso. Eu falava nesses termos, precisa disso, Salmo 35, né? Aí Jesus falou assim, a primeira oração que Jesus fez antes de ir para a cruz, ele falou assim: ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Deus, tô afim não de ir pra cruz. Isso vai doer. Já tô preso, vou ser preso, vou apanhar, vão me julgar. Isso vai doer, não tô afim não. Eu sei que eu vim pra isso, mas não tô afim. Mas, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque a vontade de Deus é perfeita. A gente não vê um palmo na frente do nosso nariz. Deus vê, na sua presciência, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que eu ia estar falando isso agora. Deus, ele sabe de tudo. Entendeu? Deixa eu fechar aqui. Ele sabe, ele conhece você por dentro e por fora melhor do que você mesmo, melhor do que quem convive com você, melhor que a sua mãe, melhor que seu pai, melhor que seu cônjuge, melhor que seus filhos. Deus, ele conhece.
Deus, ele sabe o que vai acontecer. E aí, não tô afim não, mas é melhor a tua vontade que a minha. Faz a tua vontade. Se o Senhor quiser, ó, em outras palavras, se o Senhor quiser, eu vou. Mas não é o que eu quero. Tô abrasileirando aqui. Se o Senhor quiser, o Senhor quer que eu vá, né? Se o Senhor quiser, eu vou. Mas não dá pra me livrar dessa, não? Tem como... o Senhor sabe que me espera, não tem como me livrar dessa, não? Porque vai doer. Vai doer. Eu e o Senhor sabemos o que me espera. Mas se não der, se eu tenho que ir mesmo, então não tem problema. Vamos encarar. Ele fez essa oração. Foi a primeira oração, foi no Getsemane. Que ele ia falar assim, ó, vigiai comigo. E orar, voltava, os discípulos estavam dormindo. Por 3 vezes. E aí, de repente, ele falou assim, ó, pode dormir. Vá dormir em casa que já chegou a hora do Filho do Homem ser entregue. Quer dizer, eu não consegui convencer o meu pai que ele tentou convencer, mas não conseguiu. Aí tava lá apanhando, estavam lá julgando Jesus, achincalhando com Jesus. Achincalhar é um termo antigo. Estavam lá zombando de Jesus, né? Xingando e tal. E aí crucificaram, e aí lançaram sortes, e aí toda aquela coisa toda. E aí Jesus olhou assim, falou, pai, ele podia ter feito essa oração aqui, ó. Que tava profetizado que ele ia fazer essa oração aqui. Ele falou assim, pai, eles têm nem noção do que eles estão fazendo. Perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. Sabe o que eles falaram no julgamento de Jesus? O Pôncio Pilatos, ele falou assim, ó, porque na Páscoa se soltava, se sabia que tinha um inocente e tinha um ladrão, um malfeitor, né? Então, o judeu, ele podia escolher entre o ladrão e aquele que até as autoridades julgavam inocente. Aí Pilatos, ele apresentou Barrabás e apresentou Jesus. Aí ele falou assim, vocês têm certeza? Vocês querem que crucifique esse homem? Pilatos ainda deu testemunho de Jesus, porque a esposa dele teve um sonho. E a esposa dele falou assim, ó, não faz nada contra ele, não. Entendeu? Aí ele falou assim, ó, então eu lavo as minhas mãos, o sangue dele, porque assim, o sangue do morto vinha na mão do opressor, de quem tinha matado, de quem havia matado, de quem havia mandado matar. Aí Pilatos falou assim, então eu lavo as minhas mãos. Sabe o que os judeus falaram? Crucifica-o, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Gente, depois disso teve a diáspora, teve Hitler, teve... Olha a responsabilidade que eles assumiram
Por isso que Jesus falou assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Mesmo assim, Deus perdoando, porque assim, Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado vem. Aí, Deus perdoou, mas agora que tá esses tempos atrás, que não foi agora, mas eu digo agora porque eles estão se reerguendo, a nação de Israel não para de se reerguer, né? Não é uma nação forte e poderosa como era naquela época. Entendeu? Mas Cristo tinha que morrer para que nós pudéssemos ressuscitar nele quando ele ressuscitasse no terceiro dia. Para que nós pudéssemos ser livres, inclusive eles, da condenação do pecado e da morte, ele tinha que morrer. Então, o instrumento, o meio que foi usado para ele morrer, mas eles não deviam ter aberto a boca precipitadamente, porque eles assumiram a culpa. A ceia, isso também eu aprendi com o pastor Alderi, assistindo uma de suas pregações. Ela tem 4 elementos: o pão, a mesa, o pão, o vinho e a água. Por que a água? Você vai me perguntar, por que a água? A mesa, porque nós cercamos a mesa do Senhor, certo? O pão, porque se nós não comermos do seu corpo e não bebermos do seu sangue, aí eu já estou falando do vinho, não temos parte com ele. E a água? A água é porque quando o pastor ele vai fazer a higiene nas mãos, e os demais obreiros que vão ministrar a Santa Ceia, eles estão dizendo assim, olha, nós e a tua igreja, a tua noiva, não temos culpabilidade, não temos culpa no teu sangue. Nós não fazemos parte daqueles que quiseram a tua morte. É por isso que tem o elemento da água. Então, tá vindo Santa Ceia aí, né? Vai ser em drive-thru no dia 26. Acredito que em todas as regionais e setoriais. Na nossa vai ser na Campos Sales, 153. Eu não tenho muita informação, mas como vai ser drive-thru, deve ter que... lógico que o pastor vai fazer uma live orando pelo pão e pelo cálice, e a pessoa vai ter que ir lá e retirar, e depois ele vai fazer uma live, todo mundo ceando junto, né? Isso vai ter um horário específico. Mas o que eu quero deixar para vocês é que hoje nós estamos vivendo um tempo que porque assim, Deus, ele não habita num templo de 4 paredes. Deus habita em mim e em você, né? Então, onde você estiver, é a igreja. Então, antes de você pedir alguma coisa, ou antes de você entrar na presença de Deus, primeiro louve.
Porque Deus criou o homem para louvor da sua glória. E o homem, ele veio se esquecendo disso. Então, antes de orar, antes de fazer uma leitura, antes de qualquer coisa, louve. Porque aí Deus, ele vai se manifestar a você e ele vai, muitas das vezes, ele te revela coisas, ele te dá vitória através de um louvor. Ah, mas eu não sei cantar. Mas Deus sabe quando o louvor é sincero e não necessariamente você louva a Deus cantando. Às vezes você louva a Deus glorificando. Às vezes você louva. Você sabe o jeito que você louva a Deus na sua casa, né? Todo mundo sabe o jeito que louva a Deus. Às vezes você está escutando um hino, você chora. Às vezes você está escutando uma palavra, você glorifica. Às vezes você lembra de uma palavra que o pastor pregou lá no início da sua fé, você começa a se alegrar em Deus, e isso é uma maneira de louvar. E aí você fala: Deus, eu te louvo porque o Senhor usou aquele teu servo para falar isso, assim, assim, assim. Isso é uma maneira de louvar a Deus. Às vezes você acorda e fala assim: Deus, eu te louvo porque eu acordei. Tem gente que não faz isso. Inclusive, eu não sou habituada a fazer. Deus, eu te louvo porque eu acordei, eu consegui abrir os olhos, eu tô respirando, tem o sol brilhando lá fora, eu consigo ver. E não sei o que. Quantos não conseguem enxergar o sol? Né? Parou pra pensar? Tem gente que enxergava e já não enxerga mais. Tem gente que nunca enxergou a beleza do sol, das flores. Quantos gostariam de andar como eu e você? Eu já passei por uma paraplegia, eu te falo de cadeira. Aliás, de cadeira mesmo. É doído ficar numa cadeira. Você vê todo mundo andando para lá e para cá e você depende de outra pessoa se você quiser andar. Porque às vezes a sua mão tá tão cansada de rodar aquela cadeira, se for manual, que você depende de outra pessoa. E você não passa para a cama sozinho. Da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, para o carro, se você precisa sair. E você acaba, entendeu? Então, você que tem suas pernas, que nem hoje eu tenho o movimento das minhas pernas de volta, louve a Deus. Louve a Deus pela sua vida. Louve a Deus porque você existe. Entendeu? Você tem um motivo. Ah, mas eu tô passando por isso, por aquilo outro. Louve a Deus, porque Deus, em meio a tanta gente que Deus podia escolher para nascer, para os seus pais gerarem, Deus escolheu você. E você veio e tá reclamando. Então louve a Deus pelo dia de hoje. E não amaldiçoe o dia que você nasceu, como fez o profeta Jeremias, que num dado momento da vida, ele amaldiçoou o dia que nasceu. Jó também fez isso, amaldiçoou o dia que eu nasci, porque por causa a luta estava tão grande que... Mas não faça isso. Porque no meio de tanta gente que Deus poderia escolher para nascer no seu lugar, que Deus poderia escolher para vir nascer no seu lugar e ele usar com poder e glória no seu lugar, Deus falou assim: é ela, é ele que eu quero,
porque eu vou fazer assim, 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 já traçou o plano antes. Então, muitas vezes o que a gente passa é uma prova para estreitar nossa fé, para estreitar nossa relação com Deus, para servir de... João, ele serviu de caminho para Jesus. E o que foi que João Batista passou? Antes, durante e depois. O João da ilha de Patmos, que foi o João que pregou que Jesus vinha, o João, ele teve colocar a cabeça dele num tacho de azeite quente e ele não morreu. Na tentativa de fazer ele morrer, colocaram a cabeça dele num tacho de azeite quente. Ele não morreu. E aí? Ele falou assim, agora o último jeito é jogar ele lá na ilha de Patmos e esquecer ele até ele morrer, porque as feras, com certeza, as feras são venenosas, com certeza vão matar ele. E foi o que aconteceu. Mas foi quando Deus deu as maiores revelações para ele, revelações do que tá por vir, do que e tem coisa que já aconteceu e tem coisa que tá acontecendo agora e já tem coisa já se anunciando que já vai acontecer, já desapontando. E João viu, e João ainda viu o que nós queremos ver. João viu ele. Só que quando... porque assim, a glória de Deus, ela é tão grande, ela é tão grande, ela é tão grande, que se você vê Deus face a face, você morre. E foi o que aconteceu com João. Quando João... Aí João foi descrevendo. Enquanto João tinha que escrever, ele foi escrevendo. Quando... Aí Deus... Você vê que foi lá pro fim de Apocalipse que ele viu grande e viu o Senhor assentado. Por quê? Porque quando ele viu, ele não suportou o peso da glória. Ele já não estava suportando o peso da glória. Ele já não estava suportando o que ele estava vendo. Então, né, os selos, ninguém tinha autoridade para abrir o selo e tal. Então, e aí quando ele viu, Jesus falou assim, vem pra cá. Vai ficar aí fazendo o quê? Né, isso eu tô brasileirando de novo. Vem pra cá, vai ficar aí fazendo o quê? Vai ficar aí sofrendo? Vem pra cá. Então, vamos ser aquele a quem o Pai procura. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos ser esse adorador, mesmo que não importa a circunstância, ele permanece fiel. Não importa a circunstância, ele permanece adorando. Porque haja o que houver, passe o que passar, Deus, ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Para sempre e eternamente. Ele não vai mudar. Gente, quem muda somos nós. Deus, ele continua o mesmo.
Deus ele continua fazendo milagre, Deus ele continua falando, Deus ele continua se revelando para quem quer. Deus ele continua mesmo. Para quem não quer também, ele vira as costas. Tá achando que Deus não vira as costas? Tem um versículo que fala assim, ó: se me buscares, serei achado de ti. Mas se deixares de me buscar também, entendeu? Eu não lembro o versículo inteiro. Mas, em suma, o versículo ele quer dizer assim, ó: se você me buscar, você vai me achar. Agora, se você me deixar, também eu vou deixar você. Eu não vou ficar correndo atrás de você, pelo amor de Deus. Até porque eu sou Deus. Não, eu não sou Deus. Estou falando como se Deus estivesse falando. Sabe aquele pai que fala assim, ó: quer falar comigo? Fala, não quer? Problema seu, porque o pai aqui sou eu. Você é meu filho, você tem que me respeitar. É mais ou menos isso que Deus estava falando naquele versículo. Entendeu? Então, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor não apenas pelo bem que Ele pode nos fazer. É tempo de buscar o Senhor porque pelo bem que Ele já nos fez. Porque se Ele não quiser fazer mais nada, não precisa. Ele já nos salvou, já deu filho. Que bem maior a gente quer do que ter a vida eterna. Nós que estávamos condenados eternamente ao fogo eterno, temos a oportunidade de ter a vida eterna em Cristo. Aí nós nos convertemos e achamos que porque nós nos convertemos, nós somos filhos amados, e somos mesmo filhos amados, e como filhos amados nós temos direito a tudo, porque tem um versículo que fala assim: se quiserdes e fizerdes bem, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e fizerdes bem. Quer dizer, você precisa, assim... primeiro que Deus ele quer ver se você tem um coração liberal. Tem uma certa feita que Jesus falou assim, ó: é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. O que ele estava querendo falar com isso? Ele estava falando que o rico não vai entrar no céu? Não. Ele não estava falando isso. Ele estava falando que muitas vezes o rico ele é avarento. E o avarento não vai entrar. Se você tiver riqueza, se Deus te deu o dom de ter riqueza e bens, e você tem o coração liberal, entende? E você, de repente, você se converte, ou se você já é convertido, porque não adianta eu ter riquezas, bens, ser convertida e não ter o coração liberal. Eu não vou entrar. O avarento não vai entrar. E eu não tô falando avareza só no sentido financeiro, não. Eu tô falando em todos os aspectos. Às vezes você... E agora eu vou bater um pouco em mim também. Às vezes te machucam e você não
fala, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Você é avarento. Jesus te perdoou a dívida muito mais alta e você não quer perdoar o seu irmão. Não vai entrar, avarento. Fora que Jesus mesmo falou, se você não perdoar o seu irmão, o Pai que está no céu também não te perdoa. E perguntaram para ele, quantas vezes a gente tem que perdoar? Ele falou assim, 70 vezes 7. Não é que ele deu um número, 490, né? Que dá 490, não é que ele deu esse número. Não, só vou perdoar 490 vezes, que foi o tanto que Jesus falou. Não, gente. Jesus falou assim, ó, quantas vezes você tiver que perdoar, quantas vezes você vai perdoar. Entendeu? Agora, gente... E tem mais. Jesus falou assim, ó, tem um mandamento que fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas isso, os pagãos também fazem. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e por aí vai. E aí? Só você não ficando com raiva. Porque o certo mesmo é... Mas só você... Com o tempo você vai aprendendo a amar. Mas só você não... Sabe aquela vontade de... Às vezes dá? Então... Só você não ficando assim... Com o tempo você vai aprendendo a amar o seu inimigo. Até falar bem dele você fala. É o que Jesus está falando. E eu vou parar de falar, sabe, gente? Porque quando eu pego para falar, misericórdia. Mas a palavra que eu queria deixar, eu acho que eu consegui deixar. E só mais um verso aqui, do Salmo 35, verso 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Que você tenha um resto de tarde abençoado, né? Para quem está me vendo hoje, no dia... Que dia hoje? É dia 15 de abril de 2020. Quem vai me ver depois, que você tenha um dia ou um período que você me vê abençoado por Deus, e que você deixe que Deus fale melhor ao seu coração, porque é o Espírito Santo que convence o homem. Não sou eu, não é o pastor, não é o professor de escola dominical, é o Espírito Santo. Então, que você seja tocado por Deus. Até breve.